Eu sei que sua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem, chuva de bênçãos Ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho desse mar, e você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho desse mar, e você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. Olá pessoal, Deus abençoe a todos. Nós vamos dar início a essa série de vídeos, aliás, de estudos, falando a respeito do livro de Coríntios, lembrando hoje o primeiro dia do jejum de Daniel. Alguém pode dar ok? O áudio está saindo adequadamente, por favor. E outra coisa, nós vamos fazer essa série de estudos falando a respeito do jejum de Daniel. Esse jejum de Daniel é para levar para o senhor, a senhora, a presença de Deus. Vamos, nesses 21 dias, nos aproximar fortemente da presença do Espírito Santo, tá bom? Minha Bíblia está aqui pronta, aberta, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Começando hoje esse estudo que vai até o dia 11 de abril, tá certo? O último dia do jejum de Daniel. Então a sua Bíblia está pronta, preparada. Vamos lá com um momento especial da palavra. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Márcio Araújo. Muito bem, começando o livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, obviamente. Prefácio e saudação.
Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Espírito Santo, que o Senhor fale conosco, meu Pai, que durante esses dias, esses períodos, o Senhor possa nos abençoar grandiosamente. Amém. Você veja que essa carta escrita aos Coríntios pelo apóstolo Paulo foi direcionada aos chamados santos. Veja que ele fala que a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo. Quer dizer, o único que pode nos santificar, o Senhor Jesus. Santo não é aquela pessoa certinha, mas uma pessoa separada. Você sabe que nós sempre explicamos, a palavra santo significa separado. Separado do quê? Separado do mundo, reservado para Deus. Você sabe que ele deixa claro que todos os que invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles. Versículo 3. Graça a vós e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós e pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Então a gente vê aqui a gratidão do apóstolo Paulo em poder estar falando com o povo de Corinto. Agora, preste bem atenção no versículo 5, por favor. Ele diz assim: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Preste atenção nesse versículo 5, que é muito interessante. Porque em tudo foste enriquecidos nele. Esse enriquecimento não está falando de um enriquecimento material, mas ele está falando de um enriquecimento em toda a palavra e em todo o conhecimento. Podemos dizer que é um enriquecimento de conhecimento da verdade, da vontade do nosso Senhor Jesus. Eles foram enriquecidos nele. Nele quem? No Senhor Jesus. Enriquecidos em quê? Não em ouro, tesouros materiais, mas enriquecido em toda a palavra e em todo o entendimento. É isso que nós precisamos buscar. É isso que nós buscaremos durante esse período de estudos a respeito do livro de Coríntios. Continuando, porque falta 5 minutos para terminar. Como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. Quer dizer, Jesus foi glorificado neles. O testemunho de Cristo foi visto neles. É isso que tem que acontecer com nós que vivemos a fé. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, versículo 8, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos prestar atenção nos detalhes. Versículo 7, ele fala que nenhum dom deve nos faltar. Mais à frente, nós vamos estar vendo Paulo falando sobre os dons. E os dons que o Espírito de Deus dá, que ele fala, de nenhuma maneira
de maneira nenhuma, de maneira que nenhum dom falte, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus. Os dons na verdade, essa manifestação para cura, libertação, para pregação. O dom é a capacidade que o Senhor Jesus dá para aquele que o serve. Jesus capacita os seus escolhidos, revestindo-nos cada um de nós com os seus dons. O versículo 8 ele fala que confirmará também até o fim. E é um detalhe fundamental no versículo 8: serdes irrepreensíveis. O cristão, ele não pode ser, digamos, o tempo todo repreendido. O cristão verdadeiro, ele tem que ser irrepreensível, quer dizer, ele não vai viver no erro, ele não vai viver uma vida errada, nos caminhos errados, para que possa o tempo todo estar sendo repreendido. Ele fala no versículo 8 aí, que nós devemos ser, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel, versículo 9, para terminar o estudo de hoje. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, resumindo os primeiros 9 versículos de hoje, para a gente poder encerrar e orar. Primeiro detalhe: ser enriquecido na palavra e no conhecimento. Versículo 5. Quero chamar a atenção para 3 detalhes. O primeiro esse: ser enriquecido nele com toda a palavra e conhecimento. Segundo detalhe, versículo 8. Versículo 8, o cristão deve ser irrepreensível. Ele não pode ficar sendo motivo de repreensão a todo momento. Versículo 9, terceiro detalhe: que nós fomos chamados para a comunhão. Graças a Deus. Olha, fomos chamados para a comunhão. Esses 3 detalhes, esses 3 pontos devem ser os nossos ideais, os nossos objetivos, os nossos alvos. Nós temos que ter como alvo sermos enriquecidos na palavra e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos ser irrepreensíveis e viver na comunhão do nosso Senhor. E o versículo 7 também tem um detalhe importante. Nós temos que levar a manifestação dos dons. Devemos, através da fé, manifestar os dons do nosso Senhor Jesus. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui com o primeiro estudo de hoje. Amanhã voltaremos às 20 horas. Às 20 horas. Lembrando, provavelmente amanhã vamos entrar ao vivo pelo YouTube. Você vai receber o link normal. É só a diferença que vai ser pelo YouTube. Talvez podemos continuar por aqui. Eu não sei se eu vou conseguir fazer a liberação. O YouTube pede para fazer uma liberação para transmissões ao vivo. Provavelmente a gente pode ir para o YouTube ou vir aqui. O detalhe é: fique atento, que você vai receber o link e continuaremos esses estudos falando sobre o livro de Coríntios, tá bom? Guarde esses detalhes. Primeiro, enriquecido na palavra, no conhecimento. Segundo, devemos levar a manifestação do Espírito de Deus a esse mundo. Terceiro detalhe, sermos irrepreensíveis. O quarto detalhe, versículo 9, vivermos na comunhão, tá bom? Deus abençoe a Raíssa, o Emily, o Renan de Jesus, a dona Ana Clara Gomes, Cauã Felipe, a minha esposa Thaisa, o Antônio Lino, a dona Celina, a dona Maxwell, a dona Maria Campos, enfim, todos os que participaram conosco, a dona Josi, que também participa, a obreira Valnice, todos, tá bom? A dona Francisca, todos sintam-se abraçados, tá bom? Deus abençoe, tenha uma excelente noite nesse jejum de Daniel. Foque no seu espiritual, na sua vida com Deus, tá bom? Um abraço também para a obreira Maria José, todos os que estão conosco. Deus abençoe, forte abraço.